Essa é a primeira aula, a aula de conjuntos. Uma aula bem básica sobre conjuntos. O conjunto é uma coleção de qualquer objetos, né? Pode ser uma coleção mesmo dos dias da semana ou dos meses do ano. Bem, o conjunto ele sempre é representado por uma letra maiúscula. Aqui, no nosso caso, é a letra A, mas poderia ser outra letra. E aqui dentro das chaves, os nomes dos dias da semana. O professor poderia colocar esses nomes abreviados? Poderia. Poderia sim colocar. E no nosso exemplo tem os nomes, né, por extenso dos dias da semana. Também o conjunto dos meses de um semestre. Veja que aqui a letra já é, né, a letra B maiúscula. Podia ser qualquer outra letra, como já foi dito. Aqui temos de janeiro até junho, mas poderia ser de julho até dezembro. Poderia ser de trimestre, bimestre, não tem problema algum. Aqui temos já o conjunto C, que é o conjunto de números. Aqui tem de 0 até 7, mas poderia ser de 2 até 6, poderia ser de 4 até 20, poderia ser de 20 até 50 e assim poderia ir formando conjuntos. Bem, aqui nós vamos fazer uma observação. Tem aqui os sinais pertence e não pertence. Vamos tirar uma dúvida aqui, que tem alunos que têm dúvidas em relação a isso. Nós temos o conjunto e às vezes queremos relacionar um conjunto para um outro conjunto. O aluno diz que, por exemplo, que o conjunto A pertence ao conjunto B. Se ele fizer isso, ele errou, porque o símbolo pertence ou não pertence, ele só é usado de elemento para conjunto e não de conjunto para conjunto. De conjunto para conjunto vai se usar o está contido ou não está contido. Aí esse é usado. Então o pertence e o não pertence é de elemento para conjunto. Vamos ver aqui esse exemplo. O 0 pertence ao conjunto C, pertence aqui. O 8 pertence ao conjunto C, aqui não tem 8, então não pertence. O conjunto 5 pertence ao conjunto C, pertence. O 5 está inserido no conjunto C. E o 14 pertence ao conjunto C? Não, porque ali não tem 14 no conjunto C. Então aqui é o símbolo não pertence. Também tirar uma dúvida aqui de alguns alunos que já me perguntaram se o nome, né, desse número é 14 ou 14. Todas as duas palavras, todas as duas pronúncias estão corretas. Você pode chamar de 14 ou de 14. Todas as duas estão certas. Igualdades entre conjuntos. Aqui nós temos os números pares, que vocês lembram, começam com 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. E o conjunto dos números pares, só que ele está em números, demonstrado em números. Note que aqui, para a direita, nós temos reticências. Ora, reticências em matemática indica que o conjunto, né, no assunto de conjunto, é infinito. No caso aqui, infinito para a direita. Então aqui viria 14, 16, 18, 20, né, e iria ao infinito. Então note que o conjunto A e o conjunto B, eles são iguais. São iguais. Números pares, e aqui o conjunto dos números pares. Isso é uma igualdade
entre conjuntos. Conjunto vazio. Conjunto vazio é muito fácil, bem simples. Ele pode ser representado por chaves com nada dentro, ou pelo símbolo. Está aqui o símbolo, é um círculo cortado, esse círculo com uma reta inclinada para o lado direito. Veja que aqui embaixo nós temos erro que não pode acontecer. Aqui, ó, colocar o símbolo do círculo que está cortado pela reta dentro das chaves. Isso não pode acontecer. Às vezes o aluno faz isso. Isso não pode. Então, ou representa o conjunto vazio assim, ou assim. O círculo dentro das chaves é errado e não pode fazer, porque aqui no caso ia ser um conjunto unitário. Conjunto unitário. O nome já diz, conjunto unitário só tem que ter um elemento dentro dele. Ora, se só tiver um elemento dentro dele, é unitário. Aqui só tem um 50. Então, o conjunto é unitário, tem o algarismo 50. A letra A, o conjunto é representado pela letra A, é também unitário, tem o algarismo tem o número 10, o número 10. Em cima também tem o número 10. E aqui nós temos uma representação do conjunto dos números pares primos, como os pares primos só tem um, que é o 2, é o único número primo que é par, então ele também é um conjunto unitário. Então você veja que tem 3 representações aqui do conjunto unitário. Na letra D, que é o conjunto D, tem o 50, que é um número. A letra E, que é o conjunto E, tem o 10, que é um outro número. E tem a letra F, que é o conjunto F, que tem outro número. Mas pode ser representado só por número, professor? Não, pode ser representado também por letra, por figura. Pode também ser representado assim. Conjunto universo. O que vem a ser conjunto universo? Conjunto universo vem a ser que os elementos que participam desse conjunto pertencem a determinado universo. Bom, aqui nós temos x mais 6, que é igual a 2, que é uma equação do primeiro grau, e quando se resolve ela, a maneira de resolver essa equação vai ser dada em aulas futuras, é igual a menos 4. Agora, menos 4, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Mas aqui embaixo, conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, e dentro desse conjunto tem o 0 ao meio, no centro, e para o lado esquerdo os números negativos, começando do menos 1, e para o lado direito os números positivos, começando do mais 1. Só tem isso dentro do conjunto dos números inteiros. Não tem mais nada, não tem nem número decimal, nem radicais, nem frações, não tem potência, não tem número irracional, só tem os números positivos e os negativos.